Paz do Senhor para os irmãos. É um prazer, uma grande honra estarmos aqui mais uma vez. Pela manhã já tivemos a primeira ministração da ceia do Senhor, batismo em águas, 5 novos irmãos que foram batizados, e é um privilégio nós estarmos sempre juntos adorando a Deus. E agora nós que temos o coração também na obra lá no Haiti, ouvir aí esse trio maravilhoso, é Júnior, Luiz, Rendel é a irmã, não é ele, e ela, Maria Helena, Eliene, tá bom, depois vocês me ensinam direitinho, que a gente vai aprendendo. Então é uma bênção recebê-los aqui. Nós estamos com 3 missionários nossos aqui, estão lá no Haiti, eles foram até Tilori e voltaram, estão na República Dominicana para tomar o avião para voltar ao Brasil, possivelmente amanhã, pela manhã. Então vocês são muito bem-vindos aqui, cantam maravilhosamente bem. Eu entendi tudo. Quem entendeu aí pode dizer amém. A música nós entendemos, né? A letra é meio difícil, né? Depois vocês vão cantar em português, aí a gente entende, tá bom? É uma bênção. Nós adoramos a Deus por tudo isso, e Deus tem feito coisas maravilhosas através de cada um irmão, cada uma irmã. E nesta noite estamos aqui para juntos louvarmos a Deus, e vamos já de início trazer uma palavra da parte de Deus. Quem veio preparado para que Deus fale com você e você fale com Deus hoje, pode dizer amém? Então curve a sua cabeça e façamos uma oração. Nosso Deus e Pai, estamos aqui nessa noite com esse propósito. Tu sabes da intenção de cada um, da necessidade de cada um. Tu nos conheces, Senhor, em todas as áreas da nossa vida. Tu conheces cada irmão, cada irmã. Nós te louvamos e te agradecemos, porque este dia maravilhoso, estamos aqui nesta noite para te agradecer e pregar a tua palavra. Teremos a ministração da ceia do Senhor, esta comemoração bonita, esse memorial tão especial, de um significado raro aqui neste mundo. Agora, Pai, que os corações estejam preparados para receber a tua palavra. Deus, venha tirar todo impedimento, venha tirar todo espírito contrário, que venha querer mudar a direção da mente de alguém, mas que todos aqueles que estão aqui conosco neste culto, os que estão em casa, estão no trabalho, onde quer que estejam, que eles possam estar também voltados ao trono da tua graça, pedindo misericórdia e graça e te adorando. Agora, Pai, fala conosco mais uma vez. Eu te agradeço no nome santo de Jesus. Amém. Eu peço que nós estejamos lendo 2 versículos da palavra de Deus. Projete para mim no livro do profeta Isaías, capítulo 40, versículos 30 e 31. 2 versículos apenas, e vamos trazer uma reflexão aí nesse texto. Diz assim: até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços certamente tropeçam. Quando fala moços ali, são os adultos, né? Certamente tropeçam, mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, vão alto como as águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Amém? Após essa leitura, eu conto com a ajuda do Espírito Santo. Eu sei que Ele tem algo especial para nós. Nós sairemos aqui
renovados, como diz o texto. E mais ou menos, foi mais ou menos uma data, eu sei direitinho, foi em 2 de outubro de 2013, quando nós tínhamos aí um momento de encontro de casais, e conversamos ali com a irmã Raquel. Ela veio de manhã, eu acho, agora à noite não veio, e o Marcos também não está passando muito bem, mas nós começamos ali uma palestra, e essa palestra ferveu no meu coração. Foi em 2013, tem alguns anos, né? De 2013 até agora. Quantos anos dá, Juninho, aí? 12 anos, fez a conta direitinho, né? Então, em outubro de 2013 até agora, 12 anos atrás. Mas que bom que a palavra do Senhor, ela é viva, como diz o escritor aos Hebreus, ela é viva e eficaz e mais penetrante que qualquer espada de 2 gumes, vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir aquilo que nós pensamos. Então, nós sabemos que o Espírito Santo, de 12 anos atrás, ele está aqui para operar em nosso meio, operar na nossa mente. E eu quero meditar com os irmãos, nesses minutos que nos são permitidos aqui, falar sobre 3 verbos especiais inseridos aqui nesse texto que nós lemos, que é voar, correr e andar. Vocês podem falar comigo esses 3 verbos? Voar, correr e andar. Mais uma vez, voar, correr e andar. Muito bem. Neste texto que nós lemos aqui, nós pelo menos podemos dar 3 tópicos muito importantes: voar, correr e andar. E nós vamos dissecar aqui rapidamente, para que o Espírito Santo trabalhe em nosso coração e venha trazer mudanças especiais para nós. Então, nós entendemos em primeiro lugar que o voar, que desse versículo 31 do capítulo 40 de Isaías, estava respondendo justamente o que falou no versículo 30, não é? Que os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Aí ele vem dizendo aqui, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, e começa a dar o primeiro item para nós. O primeiro item é voar. Vocês já falaram comigo, pode falar voar? Voar. Por que voar? Você pode estar perguntando, por que voar? Então, quando nós entendemos aqui que voam como águias, alto como águias, é o que diz aqui o profeta Isaías. Quando nós somos jovens, eu estou falando jovens, jovem assim, mais novo do que eu, né? Jovem que está correndo para lá e para cá, não é isso? Então, aqui nós temos uma juventude, isso abrange até os pré-adolescentes, adolescentes, né? E jovens também são considerados jovens para nós, e no nosso dia a dia a gente sabe que nós não temos aqui dentro do templo nenhuma criança praticamente aqui, porque eles têm o culto especial para eles, com mensagem diretiva para eles, ali no culto infantil. Mas um jovem, ele tem muitas ideias. Jovem, ele tem vontade de fazer coisas novas. Quando nós somos jovens, nós somos velozes, inquietos, cheios de sonhos e projetos. O chão para nós parece não ser suficiente para nós. Nós estamos sempre querendo voar. O chão não é suficiente para o jovem. Ele está pensando, sonhando alto. Nós temos até essa expressão bem enfatizada nos dias atuais.
O jovem, ele sonha alto não é somente sonhar falando, não, é sonhar em coisas altas realmente, voar, ele quer voar, então nós queremos voar quando somos jovens, porém existe uma questão básica para os jovens, eles não gostam de esperar. Viu que o jovem não gosta de esperar? É tudo para ontem, né? Tudo para ontem. Vai ligar o computador demorando, ele começa a bater para ver se o bicho pega mais depressa ali, não é? Então, o jovem é sempre assim, inquieto, ele tem um sentimento de inquietação constante, direto. Eu vejo lá, eu tenho um sobrinhozinho que é agitado, ele vai lá em casa, ele não se contenta em ficar sentado na poltrona, ele quer ficar andando por cima né? E eu quase não gosto disso, né, Juninho? Então, ele anda ali por cima, vai andando por cima das poltronas e tal, e criança é assim, o jovem, ele vai ficando inquieto, ele quer aproveitar tanto das coisas daqui, mas ele pensa em coisas maiores, e agora então que está uma febre de muitos brinquedos, hoje, dia das crianças especialmente, né? Quero parabenizar todos os pais que têm educado bem as suas crianças, isso é bom, é maravilhoso, mas tem uma receita para aqueles que não gostam de esperar. Aqui vem uma receita bíblica, voar é uma tarefa para jovens que esperam no Senhor e são renovados. Não adianta você querer voar sem esperar no Senhor e ser renovado. Já viu mesmo na juventude, quando chega a adolescência e juventude, muitas vezes coisas acontecem na sua vida, depois, quando passa o tempo, eles vão se arrepender, porque deram passos errados, pisaram em lugares errados, fizeram coisas erradas, porque eles se apressaram, não esperaram do Senhor. Eu trago uma notícia para você esta noite. Deus está dizendo: jovem, esperam no Senhor e renovam as suas forças, que aí você vai voar bem alto, senão você vai voar e vai cair. Quando você não espera no Senhor e não é renovado, você começa a voar, mas cai. Então, isso é muito perigoso. Nós encontramos aqui a expressão do profeta Isaías, dizendo que eles voarão como águias. É um exemplo de águia que já foi bastante explorado, e é bastante explorado no meio evangélico, né? Voa com uma águia e bate o bico lá e descasca o bico e tira a pena e vai para o ninho e joga fora, não sei o quê. Mas eu queria mais me apegar a isso. A águia, por exemplo, a águia dourada, que é uma águia bastante conhecida, essa águia dourada, ela voa até mais ou menos 4.500 metros de altura. Não é brincadeira, 4.500 metros de altura é bem alto, e a águia dourada voa lá. E a águia mais importante, a águia real, é da nossa família dos reis, né? Essa família, ela voa até 6.000 metros de altura, então é uma altura considerável. E a Bíblia está dizendo para nós, a palavra de Deus, através do Espírito Santo, está falando para nós hoje a continuidade do que foi profetizado lá por Isaías. Os jovens que esperam do Senhor, que não se precipitam, que não correm na frente, aqueles que estão esperando, não aconteceu, é o tempo de Deus, é no Kairos, o tempo de Deus que você deve esperar. Então você vai renovar as suas forças. Quando você começar a voar, você vai voar bem alto, vai ultrapassar os 6.000 metros, porque você está renovado, esperando no Senhor. Eu sonho em ter uma igreja, e a nossa igreja já está à beira disso, porque nós estamos falando aí de famílias fortes
igreja saudável. Eu sonho que a nossa igreja seja uma igreja saudável, constituída por jovens fortes que saibam voar. Jovem não pode ser só forte, tem que ser forte e saber voar. Isso é importante, saber voar, porque é esperar no Senhor. A inquietação da juventude muitas vezes traz essas coisas ruins. Todos nós passamos por isso. Quem nunca comprou um carro lá que depois viu que o bicho não é bom, né? Então ele se arrepende, né? Fala, puxa vida, eu devia ter esperado um pouquinho mais e depois eu compraria um carrinho melhor. Então é melhor se contentar com a bicicleta ou com a motinha, né? E depois você compra um carro melhor. Eu me lembro assim que eu me formei, eu trabalhando, vim para São Paulo, que eu fiz a faculdade fora daqui, a principal que eu fiz, e quando eu trabalhava no hospital lá em São Paulo, no Hospital Bandeirantes, ali na rua Galvão Bueno, no centro de São Paulo, e eu trabalhei ali bastante, né? E igual a Nath está aí, né? Então não é fácil, né? Fazer residência, internato, residência, essas coisas aí, parece uma coisa que não é muito para crente, né? É coisa que quase tira a paz da gente, que trabalha demais, mas é para crente sim, crente destaca-se nesses lugares. E aí eu ia de trem, de vez em quando ia de trem, e eu sempre ia de trem e todo de branco, eu já ia pronto para já chegar lá e entrar no trabalho. Hoje usa-se alguns aventais, alguns uniformes diferentes, mas naquela época o certo era os médicos todos de branco. Eu pegava aqui o trenzão, ia para lá e descia ali, andava até o Largo da Pólvora, que não sei se vocês conhecem aí, Largo da Pólvora, né? Ali, andava por ali, chegava no hospital, depois voltava, e era assim. E pegava o trem, de vez em quando eu pegava o trem com um parente da Hilda. Que da Hilda? Rubão, eu não pude ir lá comer carne lá com você, mas estava orando por você, viu? Que bom. O Pedro, lembra do Pedro? Pedrão, aí de vez em quando eu encontrava com ele no trem, e eu estava no trem, e eu falei, mas o senhor é médico, o senhor não comprou um carro ainda? Compra pelo menos um Fusquinha. Eu falei, não, para andar de Fusca eu não quero, eu tenho bronca de Fusca, eu não quero não. E aí eu vou trabalhar e andar aqui no trem é melhor, não tem dor de cabeça e tal, e aquele negócio todo. E eu andava ali, ia e voltava, mas eu estava na minha cabeça, eu tinha o plano de comprar um carro novo, né? Logo depois, podia ser depois de um ano e meio, 2 anos, mas eu precisaria de um carro. Por enquanto o trem fazia muito bem, e o FEPAS fazia muito bem, mas tinha aqueles Fuscas que saíram com outros modelos, assim, com a lanterna maior, bonita, né? Tinha um que ele chamava até de Fafá de Belém, né? Não sei se vocês lembram, era aquele Fusca assim. Então eu falei, não, eu não quero nem esse aí, não estou querendo, vou esperar. E foi esperando até que um dia eu pude comprar um carro. O meu primeiro carro que comprei foi um carro da marca, eu posso falar a marca da Ford, né? E era um Corcel LDO, branquinho, né? Bonitinho, né? E novinho, cheirando a tinta, e demorei um pouquinho para pagar, mas paguei, né? E foi muito bom, graças a Deus. E eu sempre tive assim na mente, porque eu era jovem, mas eu estava pensando alto, não é para me exibir, porque eu não tinha vergonha de andar no trem junto com o pessoal. Para mim era bom, vinha batendo papo com o pessoal e tal, até chegar aqui. Algumas vezes, se alguém já andou de trem aqui, parece que não tem ninguém que andou no trem aqui, de vez em quando, porque quando chegava de Carapicuíba para cá, que esvaziava o trem, né? Aí eu sentava e cansado do trabalho eu dormia.
Aí quando eu acordava, o camarada estava me balançando. Nós estamos em Amador Bueno. Eu falei assim, meu Deus do céu. Isso não foi uma vez só não, algumas vezes aconteceu. Vou embora, porque cansado, mas é só para exemplificar que o jovem, ele quer voar alto, e não é proibido voar alto, mas é primeiro, nós precisamos esperar, e eu esperei aquele tempo, e no tempo certo, Deus me deu aquilo que eu queria, aquilo que eu esperava. É um item bastante, assim, rasteiro, não é um item espiritual totalmente, mas no fundo é espiritual, porque eu tinha confiança que o meu Deus iria suprir a minha necessidade de uma maneira que eu estava pensando. Então, para você jovem que está aqui nesta noite, o seu projeto de vida está nas mãos do Todo-Poderoso. Jovens voam realmente, e se você é crente e tem uma vida renovada, espere no Senhor, que no tempo certo tudo virá. Você pode dar um amém gostoso para Deus? Amém. O segundo item é o verbo que vocês citaram junto comigo. Então os jovens, eles voam, não é? Agora, os adultos, aí nós vemos os versículos 31 que nós acabamos de ler, porque os que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como a águia, correm e não ficam exaustos. Então, na realidade, para que nós vamos pensar aqui nesse segundo verbo, correr? Então andar, ou voar, nós sabemos que é para jovem, ele tem que voar, e aqui na igreja está cheio de jovem que quer voar, mas eu te garanto, se você for voar, sem esperar o tempo de Deus, o momento de Deus, você vai cair e vai se machucar. Mas se você espera em Deus, renova as suas forças, e como renova as forças? Orando, lendo a palavra, estudando a palavra, então você vai renovar confiante, vai alcançar a vitória. Agora, por que correr? Quando somos adultos, eu estou falando adultos aí de meia idade, né, para frente, nós somos mais maduros e precisamos ter os pés no chão para termos os nossos sonhos e projetos realizados. Ainda somos velozes, o adulto ainda é veloz, podemos correr sem nos cansar. Enquanto somos adultos, a idade média do adulto, ele pode correr sem se cansar. Aí o texto diz que os que esperam no Senhor, eles poderão voar alto como águias, e poderão correr, e não vão ficar exaustos, não vão se cansar. Para construir uma família, para manter um negócio, para estar trabalhando, para fazer qualquer coisa na área secular, você tem que manter a estabilidade. Você precisa esperar um pouco. Você pode correr, mas você vai correr construindo aquilo que você pensa de uma maneira bastante mais na sua mente. Você está pensando que aquilo vai dar certo, mas você não fica somente do pensamento de voar alto, você quer manter os pés no chão. Então não é aquele que compra os negócios para que depois ver se vai dar certo, não. Você primeiro, o adulto que é maduro, ele vai andando devagarzinho. Eu olho aqui para a orquestra, eu lembro aí, tem um adulto ali que é o maestro, né? Maestro Anderson, já passou dos 15 anos, né? Então, você primeiro começou a tocar no violino, que era aquele mais barato, né? Mas daqui a pouco, eu lembro, nós participamos dessa vitória dele, ele já pegou um violino que não precisa de microfone para jogar o som alto, porque ele toca bem, e até você chegar nesse último violino, você passou por quantos?
mais ou menos? 4 violinos, porque você estava esperando para poder adquirir aquele outro. Hoje não vou falar o preço, porque senão vai correr até risco dele sair aqui com esse violino, né? É bem caro o violino, não é isso, Lucas? Então a pessoa vai ficando, se profissionalizando, vai amadurecendo. Então o adulto, ele começa a dar passos mais firmes, com os pés no chão, então ele pode correr também, mas ele corre sem se cansar. Se ele correr sem esperar no Senhor e sem se renovar, porque o texto diz isso: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Quando você tem a força renovada, você pode voar alto e não vai cair, você vai correr e não vai se cansar. Pode correr junto com o Costela. Cadê o Costela? Ele não está aí não? Hoje? Está aí, né? Quantos quilômetros você corre? Fica em pé, meu filho. Você é campeão. Hein? Quantos? 8 quilômetros. Correndo. Meu Deus, você der 8 passos, já estou cansado. 8 quilômetros, está vendo? Ele é um adulto jovem. E a mulher dele corre mais, né? A Gigi, é mesmo, a filha, eu vi outro dia mesmo, ela dando umas cambalhotas lá, não está fácil não, ela está com 8 anos, né? Então, é o tal negócio, aí vai, a pessoa vai aprimorando. Então, para correr, o adulto, ele precisa estar renovado, tem que estar se alimentando normalmente, esperando o tempo certo. Não vai começando logo correndo 8 quilômetros, igual o Costela corre, né? Primeiro corre um pouquinho, daqui a pouco um pouquinho mais. Coloca o Miguel para correr, viu? Falando nisso, é bom, não é isso? Aí, o Kleber, que bom, eu estou com uma turma boa aí. Então, na realidade, é isso, esse verbo correr, é o que nos chama a atenção, é isso, é para o adulto. Ele está maduro, ele com os pés no chão, mas ele foi renovado. Então você vê, tem que esperar ser renovado para depois correr, porque se ele não esperar o tempo certo e não se renovar, ele vai correr e vai se arrebentar, não vai dar certo. Bom, os adultos saudáveis, eles sabem correr. Eu sonho em ter uma igreja com jovens saudáveis que saibam voar, com adultos saudáveis que saibam correr. Amém? Bom, estou chegando no terceiro item, que é o terceiro verbo. Talvez eu me aprofunde um pouquinho mais nesse último verbo aqui, que é o verbo andar. Em outras traduções fala caminhar, né? Não sei, da Eunice é meio complicada a Bíblia dela, né? É de crente, o que está falando aí? Caminho, né? Caminhar ou andar, né? Então, é coisa de idoso, né? Coisa de idoso. Então, está caminhando aí. Fala nisso, irmã Ana, meus parabéns, 87 anos, que bom, maravilha, Deus te abençoe grandemente. Eu quero pegar lá a senhora ainda nessa caminhada, viu? É muito bom. É uma data muito importante, 87 anos. Tem uma irmã que está com 97, família, meu Deus, hein? Aí não é brincadeira. Que Deus abençoe vocês. Mas o versículo 31 do capítulo 40, ele diz que os que esperam no Senhor, eles voarão como águias, e também eles estarão correndo e não ficarão exaustos, precisa estar renovado, e andam e não se cansam. Andam e não se cansam, ou caminham e não se cansam. É a mesma coisa, porque se você não estiver esperando o tempo certo,
não estiver preparado, renovado, e hoje a parte da medicina exige muito esse negócio de caminhar, né? Você não pode ir no médico fazer um examezinho, precisa parar de comer isso, parar de comer aquilo, e fazer ginástica e fisioterapia. E a gente não gosta nem de ouvir isso, já tampa o ouvido, né? Porque não é bom ouvir isso, né? Mas é necessário que você se prepare para renovar. Então, os que esperam no Senhor, ele espera, então ele vai se renovar. Aí depois, o adulto, ele vai começar a caminhar sem se cansar. No início se cansa um pouco, porque no início nós nos cansamos, mas aí você vai aumentando a dose de caminhada. Hoje caminha um pouco, amanhã um pouquinho mais, e daqui a pouco você está caminhando um pouco mais. A sua caminhada vai ficando mais vigorosa, porque você está renovado. Eu digo para você, meu irmão, minha irmã, se você na sua caminhada espiritual, você quer estar renovado, sem se cansar, porque tem alguém já dizendo, eu me cansei de ser crente, não quero mais ser crente, já enjoei, não quero mais, vou fazer outra coisa. Não, você não cansará, porque você estará sempre renovado, porque espera no Senhor, renova suas forças e começará a andar ou caminhar sem se cansar. Quando somos idosos, nós somos renovados, não para voar, não para correr, mas para continuarmos a nossa caminhada. Somos experientes, não temos pressa e não nos sentimos exaustos pelos anos vividos. Muitos sonhos e projetos já foram concretizados, mas existem outros que ainda serão concretizados. Mas existem outros que ainda serão concretizados enquanto estamos esperando no Senhor. Queremos servir a Deus com os pés no chão e andando no passo do rebanho, como diz lá em Gênesis. E aí eu quero parar um pouquinho. Quando nós estamos no dia das crianças, é importante, quando nós lemos lá em Gênesis capítulo 33, apenas para focalizar aí o texto que nós queremos meditar aí, para exemplo bíblico, Gênesis 33, versículo 14 apenas, versículo 14, olha que texto maravilhoso. Esse texto aí, antes de ler esse versículo, conta a história de dois irmãos gêmeos. Vocês já ouviram falar bastante deles, dois irmãos gêmeos, Esaú e o outro é? Esaú e Jacó, nasceram ali, gêmeos, quase no mesmo minuto, porque Esaú estava ali, coroou e saindo, e o Jacózinho, né, que é chamado agarrador de pé, né, ele agarrou no pé do Esaú e falou, não, eu quero ir na frente, mas não conseguiu. Esaú saiu na frente e ele saiu aí atrás. Então Esaú é o mais velho, questão de minuto ou de segundo, sei lá. Então esses dois sempre tinham uma rixazinha um com o outro, eram amigos, né, como os irmãozinhos hoje, né, puxa o cabelo do outro e tal, aquele negócio todo. Mas aí depois de tantas coisas que aconteceram com eles, inclusive Jacó fugiu de casa com medo de ser atacado por Esaú, seu irmão, foi para a casa do tio, e agora depois lá ele se enriqueceu, ele teve muitos gados, teve um rebanho muito grande, tinha muita criança, né, na família dele, porque a família foi proliferando, foi aumentando, e também o seu gado, o seu rebanho foi aumentando, e ele tinha uma necessidade de mudar a situação da sua vida. A necessidade dele era voltar a encontrar com seu irmão, mas não para brigar,
voltar para encontrar com seu irmão Esaú, para conviver em paz com ele, para trazer uma boa ideia de como viver bem. Então o texto que eu citei, 33 do Gênesis, versículo 14, é quando eles estavam se encontrando. Vamos projetar lá novamente. Aí Jacó encontrou com Esaú e aquele negócio todo. Aí ele, quando viu que estava chegando perto de Esaú, ele pediu que o gado dele passasse na frente. Ele ficou e foi conversar com Esaú. Eu acho que Esaú pensou, agora vai ter uma briga aqui da grande, né? Que eles sempre brigavam. Aí ele chamou o irmão dele de Senhor, né? Viu? Chamar sempre os mais velhos de Senhor, né? O filho eram gêmeos, né? Diferença de segundo ou de minuto. Aí ele falou, por isso meu Senhor, chamando Esaú, meu Senhor, vai à frente do teu servo. E chamou o irmão dele de Senhor da vida dele, ele como servo. Veja que ponto de humilhação que ele chegou. E eu sigo, vai na frente, e eu sigo atrás, devagar, no passo dos rebanhos e das crianças, até que eu chegue ao meu Senhor em Seir. Amém? A história é bonita, é linda. Ele estava tão preocupado em encontrar com Esaú, que ele estava caminhando com o seu rebanho, com a sua família, muita gente, e ele falou, não, eu vou mandar um gado passar na frente, de presente para o meu irmão, para ver se amolece o coração dele, não é? Mas ele ficou ali, nessa situação. Essa história de Jacó é linda, é maravilhosa, e ele estava pensando, antes disso, como que ele iria encontrar com Esaú. Mas no meio da estrada surgiu o melhor incidente da vida dele, foi o encontro com Deus, através daquele varão, né, no Val de Jaboque, no Ribeiro de Jaboque. Ali no Ribeiro de Jaboque, ele travou uma luta muito grande, porque a Bíblia fala, você lutou, não lutou com homem, lutou com Deus, e você venceu a batalha. Mas ele saiu daquela batalha com uma diferença física. Ele foi alcançado na sua coxa, na juntura da sua coxa, e ele saiu mancando. Então me veio aqui um pensamento muito sério nesse momento. Por que Jacó, que gostava sempre de levar vantagem em tudo, até a gente fala nos negócios, quando tem um que gosta de passar o outro para trás, é um Jacózinho, né? Que ele só quer fazer o negócio dando manta no outro. Mas não, ele foi, e quando encontrou com Esaú forte ainda, apesar de ser da mesma idade, diz a história, a Eunice talvez fale com mais propriedade que eu, diz a história que eles tinham 97 anos. Eu fiz as contas, mais ou menos, ele também é por aí, 97 anos de idade, estavam fortes, né? Naquela época comia-se bem, comida mais saudável, não tinha agrotóxicos, esse negócio todo, e eles estavam fortes. Esaú mais forte, porque Jacó estava manco. Você imagina você caminhar com um manco, alguém que está mancando de uma perna, ele vai caminhar mais devagar. Ele não consegue caminhar como uma pessoa boa, uma pessoa totalmente sã. Por isso que Jacó chegou e falou, meu irmão, você é meu Senhor, eu vou fazer o seguinte, passa na frente e vai na frente, e eu vou no passo do rebanho. No passo do rebanho, porque no rebanho tinha ali gados que precisavam amamentar, por exemplo, bezerro, né?
as vacas, e eles precisavam parar um momento para amamentar, e demorava mais. Ou eu estou com um rebanho aqui, e eu preciso me amoldar, eu preciso me ajustar com o passo do rebanho, porque eles vão parando, eu não posso caminhar no seu passo, porque você caminha mais rápido. Então vá na frente, vá até a sua terra, que é a terra de Seir, uma terra montanhosa, e uma terra, não é caso da gente citar aqui, mas é uma terra montanhosa. Deus deu para Esaú a terra de Seir, mas para Jacó era outra situação. Ele foi andando no pasto do gado, do rebanho e das crianças. Traz aqui uma reflexão para nós, e que eu pensei para mim em primeiro lugar. Eu como pastor, nós como pastores, quem lidera, quem é líder de algum ministério, você tem que se amoldar ao passo do rebanho. Não adianta você querer passar na frente, porque o rebanho anda mais devagar. Tem algumas problemáticas que acontecem ali no meio do caminho, e as crianças principalmente, elas não vão conseguir dar passada tão grande como você dá. Então eu comecei a imaginar, hoje muitas e muitas e muitas igrejas têm se aberto, mas as pessoas estão olhando mais para os dons do que para o caráter das pessoas. E eles começam, quem tem mais dons, quem tem mais habilidade em lidar com a parte da informática, com a parte do marketing, essas coisas todas, vão saindo na frente, e a pessoa fica preocupada com isso, e ele vai atropelando o rebanho não consegue acompanhar, porque nós precisamos nos moldar com o passo do gado, não com os problemas, mas com o passo, atender a necessidade dos irmãos, das irmãs, daquele que está podendo caminhar um pouco mais devagar, e você consegue caminhar um pouco mais forte, mais rápido. Jacó, como estava com a sua perna lesada, ele precisava andar mais devagar, então ele aprendeu, eu preciso andar como as crianças e andar com o meu rebanho, junto com o rebanho. Eu quero trazer aqui para os irmãos, nessa reflexão, dizendo que nós precisamos ter paciência para andar no passo do rebanho e no passo das crianças. Os pais que têm crianças pequenas, você precisa se amoldar ao passo das crianças, porque elas não vão conseguir dar a mesma caminhada que você tem, elas estão uma caminhada diferente. Nessa caminhada de Jacó, depois você vai ler um pouquinho mais, você vai ver que Esaú já tinha chegado lá em Seir, mas Jacó, ele foi para Sucote. Sucote é chamado em hebraico cabanas, né? Por que cabanas? Jacó foi caminhando junto com o rebanho, viu a necessidade do rebanho, a necessidade das crianças. A primeira coisa que ele fez, quando chegou no lugar que ele ia habitar, que era Sucote, ele começou a fazer uma casa. Fez casa, começou a fazer casa para abrigar os seus familiares. Muitas vezes as pessoas começam a caminhar tão rápido na vida que esquecem de abrigar a sua família. Não é fazer hoje, espiritualmente falando, uma casa física muito boa, não. É abrigar os seus filhos debaixo dos seus olhos. É abrigar os seus filhos ali, naquela área onde você está, para que eles sejam protegidos. Tem uma necessidade, você atende. O gado tinha uma necessidade, tinha uma cabana, por isso Sucote foi colocado esse nome, e chama-se cabanas, porque ali abriga-se o gado, e abriga também as famílias. Deus, Ele quer que nós estejamos abrigando as famílias. Essa responsabilidade é nossa, abrigar as famílias. Existe alguns
que atropelam e passam por cima. Nós entendendo isso bem a fundo, nós sabemos que o andar é para adulto, somente adulto que entende essa palavra. Se você é adulto espiritual, chegou naquele ponto da maturidade espiritual, você está entendendo e vai saber como tratar da sua família. Voar é para jovem, correr é para o adulto em média idade, mas andar, caminhar no passo do rebanho e no passo da criança é para aquele que atingiu a maturidade. Tem um versículo: quem apressa é inimiga da perfeição, não é? Esse versículo não está na Bíblia, mas foi Rui Barbosa que falou. O Barbosa eu respeito muito, né? Nasceu no século XIX e morreu no século XX, mas ele citou essa frase ficou até hoje ecoando na nossa mente, não é? A pressa é inimiga da perfeição. Então, poderia até estar na Bíblia, se você procurar talvez você encontre, mas esse versículo é do Rui Barbosa, né? Então, um homem muito sábio, inteligente, ele foi um diplomata, não é? E realmente serve para nós de exemplo também hoje, nessa palestra aqui. Andar é uma tarefa para idosos que esperam no Senhor e são tocados e são renovados. Então, se você está caminhando e sente-se cansado, eu quero te convidar hoje a esperar no Senhor, que Ele vai tocar na sua vida e você vai começar a ser renovado. A renovação, o clamor da igreja, quando nós clamamos orando, nós clamamos pedindo, intercedendo, nós sabemos que esse clamor chegará à presença do nosso Deus, porque nós estamos maduros para isso. Não é aquilo que a pessoa pensa em fazer, mas não tem maturidade. Mas a pessoa idosa tem que ter maturidade, e essa maturidade vem através da paciência em esperar e do renovo, que nós sabemos que isso aqui veio para Jacó. Jacó, então, é um exemplo para nós. Eu sonho em ter uma igreja em que tenhamos pessoas que caminhem e não se cansam, andam e não se cansam, pessoas que correm e não ficam exaustos, que voam e não caem também. Eu convido a todos para ficarem em pé, por favor. Vamos orar. Deus promete cuidar de nós em todas as fases de nossa vida. É bom que nós entendamos isso. Ele promete cuidar de nós em todas as fases da nossa vida. Quando somos jovens, adultos e idosos. Famílias fortes sabem voar, sabem correr e sabem andar. Assim teremos uma igreja saudável. Então, famílias fortes sabem, falem, em primeiro lugar, voar, correr e andar. Porque assim as famílias fortalecendo dessa forma, nós teremos uma igreja como saudável. Deus quer que nós tenhamos uma igreja saudável. Uma igreja saudável é uma igreja com famílias fortes, e famílias fortes alcançam as 3 faixas etárias, muito importante. Pode ser que você é um crente jovem, novo na fé. Você não vai querer pegar um crente que aceitou Jesus há poucos dias. Eu olho para o Edson ali, eu sei que ele tem um lá novinho na fé, né? Não vai querer que ele comece a caminhar do que você está acostumado a caminhar, porque ele precisa se fortalecer, se renovar. E aí, as pessoas que estão aqui entremeadas são pessoas jovens, pessoas adultas e pessoas idosas.
Se você começar a correr muito, né, eu não vou conseguir andar, nem voar, nem correr da maneira que nós entendemos, da maneira que eu penso. Então eu penso que cada um de nós vamos adquirir uma forma razoável de termos uma igreja saudável. Para ter uma igreja saudável, nós vamos nos fortalecer com a palavra de Deus, na oração e nessa meditação diária. É um fortalecimento constante, diário. Deus hoje, Ele envia uma brisa fresca do Espírito Santo para nós. Nós teremos uma igreja saudável desta forma. Essa brisa do Espírito Santo vem alcançar o jovem, o adulto e o idoso, que está querendo chegar lá no lugar onde Jacó chegou também e montou as suas cabanas, e ele viveu ali com o seu rebanho e a sua casa para a sua família. Deus não quer que você viva aí alheio, que você viva de uma forma, quem sabe, igual todo mundo vive. Não, nós precisamos viver de uma maneira que Deus quer que nós vivamos. Deus tem preparado para cada um de nós uma maneira séria de vivermos, e essa maneira é uma maneira que nós tenhamos uma fortaleza que habita dentro de nós, que é o próprio Espírito Santo de Deus, e alegria, porque nós encontramos na Bíblia várias citações, e uma delas fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Então nós vamos ter famílias fortes com famílias alegres. Famílias que não sejam alegres não serão famílias fortes. Então famílias fortes são famílias alegres, e aí teremos uma igreja saudável, uma igreja que tenha saúde espiritual. Deus está ministrando sobre nós hoje saúde espiritual. Eu quero orar por você. Se você se acha numa fase dessa, você precisa se renovar. Eis a oportunidade. Deus está dizendo: eu quero te renovar. Você esperou até agora, essa espera foi benéfica para você. Os que esperam no Senhor renovarão as suas forças e voarão como águias, correrão e não se cansarão, e caminharão e não se fatigarão, não ficarão exaustos. É assim que Deus quer que nós caminhamos. Se alguém quiser vir à frente, eu quero orar. Se você não quiser também, nós vamos orar por você onde você estiver. Mas se você quiser caminhar até aqui à frente, eu creio que esta noite, na noite da ceia do Senhor, nós temos assim esse preâmbulo tão especial, em que Deus quer que nós estejamos participando da ceia, mas antes renovados, porque muitas vezes nós ouvimos a citação de bênçãos. Eu quero ser abençoado, igual Jacó, ele queria ser abençoado antes de ser transformado, e foi ruim para ele, que ele teve que passar por essa experiência depois. Mas quando nós somos transformados antes, nós seremos muito mais abençoados depois. Deus quer transformar vidas e colocar-nos em lugares seguros. Tem alguém que quer vir aqui à frente? Eu quero orar por você, seja nessa condição de jovem, de adulto ou de idoso. Deus quer transformar a sua vida. Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha filha. Aleluia. Tem mais alguém que quer vir aqui à frente? Nós queremos orar. Uma oração de renovo espiritual, uma oração de transformação, uma oração em que haja em nós uma mudança. Essa mudança só vai acontecer quando nós entendermos isso e sabemos que essa mudança pode e deverá mudar o nosso andar. O andar de Jacó antes do toque de Deus, ele andava cabeça erguida, passos largos, mas por dentro estava tudo errado. Mas depois que ele ficou mancando, puxando de uma perna, por dentro ele estava renovado e falou: meu Senhor, para o seu irmão,
e falou: eu sou seu servo, passa na frente, eu quero ir atrás no pasto do rebanho. É no pasto do rebanho que eu quero que vocês estejam caminhando. Deus tem bênção para vocês de uma maneira espetacular, maravilhosa. Ele quer renovar vidas. Eu sei que tem mais pessoas que estão com vontade de vir. Pode vir, eu quero orar por você. Ele quer te renovar de uma maneira fantástica, maravilhosa. Aleluia, 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 aleluia.